Palavra do poderoso Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler em princípio do versículo 21 até o versículo 24. A palavra de Deus nos diz assim: Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: Minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Agora salte comigo até o versículo 35, por favor, e acompanhe a leitura que farei até o versículo 43. Estando ele ainda falando, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço. Ali estavam pessoas que choravam e se lamentavam muito pela morte da menina. E entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura da palavra de Deus. Você pode fechar os seus olhos, por favor, um minuto? Senhor, eu te louvo por esta noite. Como bem disse o teu servo, o pastor Rimac, este é um tempo no qual temos a oportunidade, o privilégio de ouvir a tua voz. E precisamos disso de maneira realmente muito grande. Então eu quero pedir que tu estejas me usando com poder e glória para falar aos nossos corações nesta noite, que esta palavra possa ter a propriedade de mudar a nossa vida. Eu oro agradecido por esta oportunidade, crente que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Creio que você há de concordar comigo que o que realmente vale na vida é viver. A grande questão que está em jogo nesse processo da vida está relacionada ao fato de que, infelizmente, a grande maioria das pessoas, embora tenham a oportunidade e o privilégio de respirar, a grande verdade é que nem sempre sabem viver de verdade. Por isso quero trazer ao seu coração nesta noite a reflexão que nos faz pensar sobre a certeza de que o nosso maior desafio é viver de verdade. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um sepultamento, no qual chamei a atenção dos ouvintes que lá estavam, para o fato de que a grande sacada da vida não é durar, é viver. Agora, no ano passado, na segunda metade do ano passado, mais precisamente, sepultei lá em nossa cidade uma irmã de nossa igreja que morreu aos 108 anos de vida. Uma mulher que certamente teve muitas vivências, muitas experiências. Você pode até ultrapassar a marca dos 100 anos, como o caso da nossa irmã Carmen, falecida no ano passado. Ou você pode, eventualmente, ter uma vida curta, bem mais curta do que a irmã Carmen, por exemplo. Você pode, eventualmente, chegar aos 30 e morrer, aos 50 e morrer, ou quem sabe até um pouco mais, mas morrer. Seja como for, a grande sacada é chegar ao final de sua história e olhar para trás e ter uma certeza marcante em seu coração de que você viveu de verdade. Então não se preocupe somente em durar, embora isto seja relativamente importante. A nossa maior preocupação tem que ser viver de verdade.
Infelizmente, esta não era a preocupação de um homem que quero apresentar aos senhores e senhoras nesta noite. O.J. Simpson, um grande jogador de futebol americano, que há alguns anos atrás despontou como um dos grandes astros daquele esporte que, sem dúvida nenhuma, atrai a atenção de a maioria dos norte-americanos. O.J. Simpson começou a sua carreira no ano de 1966. E ele jogou futebol em alto rendimento até 1979. Ele se tornou um homem proeminente na sociedade norte-americana. Um homem que saiu de baixo e chegou a patamares extraordinários naquela sociedade. Uma influência, uma grande personalidade para a juventude. O.J. Simpson não era apenas um jogador de futebol, se transformou num astro do cinema. Ele foi capaz, inclusive, de protagonizar histórias que venderam milhões de dólares para o cinema hollywoodiano. Esse homem ainda angariava o respeito das pessoas, porque ele fazia comerciais que realmente tinham grande repercussão na televisão norte-americana no início da década de 1980. Em 1986, ele se casou com uma mulher chamada Nicole Brown. E este casamento, digamos assim, foi um tanto quanto turbulento. Ele era bastante ciumento em relação à sua esposa. E esse homem acabou se tornando manchete no mundo inteiro, através de uma perseguição que a polícia empreendeu para buscá-lo, depois que a mulher, neste caso, àquela altura, a ex-mulher e um amigo foram mortos, e ele era o principal suspeito de tê-los matado. O que significa dizer que ele era, àquela altura, o retrato de uma tragédia americana, exatamente como estampa a capa da revista Time do ano de 1994. Este homem, como disse há pouco, jogou futebol americano como ninguém. Talvez não haja na história norte-americana um jogador que tenha conquistado tantos fãs como O.J. Simpson. Este homem estava interessado em construir uma história vitoriosa e no ano de 1986 se casa com esta jovem, a Nicole Brown. Mas, como disse há pouco, infelizmente, acabou sendo acusado de matar a própria esposa e um amigo íntimo que ela tinha dentro da própria casa dela. O julgamento durou meses e, ao final, O.J. Simpson foi literalmente absolvido. Mas isso não durou por muito tempo, porque no ano de 2007 ele se envolveu em outros crimes destes, ele não conseguiu se safar. Segundo a história criminal dos Estados Unidos, ele foi condenado a 33 anos de prisão por sequestro, roubo e cárcere privado. Este homem foi solto no ano de 2017, mais precisamente no mês de julho de 2017. Está em liberdade condicional, mas não há como negar, ele chegou no fundo do poço. Uma história que tinha tudo para ser uma história vitoriosa, se tornou uma história desfocada, uma história embaçada, uma história que se perdeu entre o dinheiro, a fama, a repercussão, o respeito das pessoas, assassinatos, sequestro, roubo e tantas outras manchas que literalmente marcaram a história de vida desse rapaz. Se uma personalidade como O.J. Simpson não conseguiu, com todo o dinheiro que ele teve, com toda a repercussão que a sua carreira profissional teve, se ele não conseguiu viver de verdade, pelo menos não até o presente momento, então como é que eu e você vamos viver? Nós que não temos a fama que ele tinha, nós que não temos o respeito que ele conseguiu angariar ao longo de sua trajetória até ser preso, diga-se de passagem.
Como eu e você, pessoas comuns, podemos fazer a nossa vida dar certo? Como podemos viver de verdade se nós estamos numa realidade completamente diferente no que diz respeito ao patamar social, ao patamar financeiro ou econômico e até, digamos assim, ao patamar emocional? É simples. Viver de verdade não tem a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com fama. Viver de verdade não tem nada a ver com o respeito das pessoas. Viver de verdade tem a ver com a certeza de que a sua história literalmente vale a pena. Amém, irmãos? E é isso que Jairo, o personagem central do texto com o qual estamos nos ocupando, aprendeu naquele dia em que se encontrou com Jesus. A Bíblia o descreve como um dos principais líderes da sinagoga. Há uma outra versão que diz que ele era literalmente o principal líder daquela sinagoga, porque a Bíblia diz que ele era o chefe dos sacerdotes. E este homem, embora religioso, estava vivendo um drama dentro de sua própria casa. Sua menina, de apenas 12 anos de idade, portanto, com um futuro inteiro pela frente, estava acometida por uma enfermidade que, ao que tudo indica pelo texto bíblico, não estava sendo curada. Eu não posso crer, percebendo a posição social, e por que não dizer econômica, e o esclarecimento intelectual que sugere a posição de um sumo sacerdote, por exemplo, que este homem não tivesse despendido os seus recursos na tentativa de recuperar a saúde da filha. Portanto, ele fez tudo o que estava à sua mão, mas sem sucesso. O desespero tomou conta do coração deste homem, que, a despeito de ser religioso, entendia que ele não era capaz de resolver o seu próprio problema. Foi então que, sabendo da fama de Jesus, resolveu recorrer a ele, ao seu poder, à sua misericórdia, à sua graça. E a Bíblia diz que ele vai onde Jesus estava. Quero chamar a sua atenção para um fato importante. Certamente a repercussão àquela altura seria extremamente negativa. Nós estamos falando de um líder judaico, religioso, que estava abrindo mão de todas as tradições para recorrer a Jesus, que àquela altura era literalmente alvo de todas as críticas da religião judaica. Ele então insiste com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus vai com ele, atende ao seu chamado e não cura a menina, porque àquela altura ela já estava morta, mas faz muito mais do que isso, ressuscita aquela menina, isto é, traz aquela menina de volta à vida, e a Bíblia diz que Jairo encontra em Jesus a solução para uma história que realmente valha a pena. Quero aproveitar essa narrativa para destacar ao seu coração alguns princípios que podem ajudá-lo, a exemplo dos passos que Jairo deu, a fazer a sua vida valer a pena. Quer viver de verdade? Preste atenção. Saiba que a distância entre perder e vencer é do tamanho da sua decisão. Não há nada mais importante que Deus tenha nos confiado do que o poder de decisão. É através dele que nós escolhemos a nossa história. É através dele que nós dirigimos os nossos propósitos. É através do poder de decisão que eu e você fazemos nossa vida acontecer ou fracassar, eventualmente. Jairo foi obrigado naquele dia a tomar uma importante decisão. Abrir mão de todas as tradições e entender que ele precisava ir atrás da cura de sua menina, porque naquele momento ele só pensava em cura, porque não sabia que a menina já estava falecida. O poder de decisão, ele é o que há de mais importante em nossa história de vida. Nunca despreze, ou melhor, nunca menospreze o poder de decisão que Deus confiou a você. Alguns anos atrás, eu conheci uma história muito interessante, contada como ocorrida na cidade de Mantena, pastor Rimac. A história de um homem que era fazendeiro na época do café, e ele resolveu comprar um carro de alto padrão. Como não havia nenhuma concessionária na região à época para tanto, ele então foi à cidade de Vitória para comprar o seu carro. Era um fazendeiro daqueles bastante tradicionais, e ele levou o dinheiro todo consigo para comprar o carro. Chegando lá, entrou na concessionária e comprou um carro da marca BMW. E pagou o carro à vista, com todo o dinheiro que ele havia levado.
não lhe sobrou muita coisa, a não ser para pagar o combustível de volta de Vitória para Mantena. Quando ele ia tirando o carro da concessionária, um agente de seguro se aproximou e disse assim: moço, o senhor vai viajar agora? Ele disse sim. Mas o senhor nem assegurou o carro. Ele disse: olha, o dinheiro que eu tinha, eu investi no carro. Eu não tenho dinheiro para fazer o seguro. Ela disse: não, o senhor pode parcelar. Ele disse: não compro nada parcelado, só à vista. Então não aconselho o senhor a levar o carro. Já imaginou qualquer avaria na lataria? Já imaginou qualquer problema mecânico? Como é que o senhor vai se virar sem seguro? Ele disse: isso não vai acontecer, eu sou o melhor motorista que conheço. E fique tranquila também, porque ando sempre a certa distância dos carros. Eu acredito que chegarei em Mantena sem grandes problemas. Muito bem, disse aquela mulher, a sua cabeça é seu guia. Cada cabeça, uma sentença. E se o senhor decide assim, então ok, vá com Deus. Ele entrou no carro, parecia estar pilotando um avião. E ele saiu de Vitória, e tão logo tenha conquistado as estradas, ele conseguiu viajar tranquilamente. Não sei se você sabe, mas o trecho entre Mantena, Barra de São Francisco e Vitória, é um trecho onde há uma malha viária, digamos assim, com muitos caminhões carregados de granito. Inclusive, alguns desses em estado bruto, como bloco de granito. Então, muitas vezes, acontece na estrada de um pedregulho voar e bater no para-brisa. Ele teve o cuidado de manter distância, só realmente cortava um carro, só ultrapassava um carro quando ele tinha certeza que não haveria problema. Quando já estava chegando em casa, ele sofreu um problema que a maior parte dos motoristas sofrem. Descansou, isto é, relaxou, justamente porque estava chegando em casa. Segundo dados do Detran, é onde há o maior índice de acidentes, porque nós julgamos que já estamos seguros o suficiente para relaxar, e ele assim o fez. Quando entrou em Mantena, no primeiro cruzamento, ele passou, estava na preferencial, vem de lá um sujeito dirigindo uma Toyota velha toda amarrada no arame. E o sujeito que deveria parar, não parou. Atravessou o cruzamento e não somente o cruzamento, bateu em cheio na lateral da BMW daquele sujeito. E ele coloca a mão na testa na hora e diz: só pode ser praga daquela gente de seguro. Não era. Ele abre a porta do carro, nervoso, revoltado. Afinal de contas, o carro não tinha seguro. Desce da Toyota um sujeito, capial da roça. Eu vou tentar mostrar a você em alguns instantes como é um capial da roça. Para começar, ele usa uma calça que eu nem diria pega frango, é pega avestruz. Você sabe como é? Mais ou menos assim, presa por um suspensório, camisa quadriculada, chapéu de palha e cigarrinho de palha. Isso quando não está com um palitinho na boca. Vem de lá o sujeito e disse: moço, o que você fez? Ele disse: eu? É o senhor que atravessou o cruzamento, eu estava na preferencial, o senhor deveria ter parado. O senhor não sabe ler? Ele disse: calma, moço, o senhor está nervoso demais da conta. Ele disse: mas claro, não é para menos, o senhor arrebentou o meu carro. Ele disse: moço, calma. Eu tenho ali na minha carroceria, eu tenho um garrafão de cachaça, é produção própria, lá do meu alambique. O senhor bebe um cadiquinho que vai ficar melhor. Ele disse: eu não bebo. Ele disse: bebe, o senhor vai ver, vai fazer bem. E aquilo, ele já estava nervoso o suficiente para bater no sujeito, mas percebeu que talvez fosse bom dar uma aliviada, e disse: então me dá esse garrafão para cá, e mandou para dentro uma boa gaulada. Bebeu, olhou para o cara, e o cara disse: o senhor está mais calmo? Ele disse: não, estou mais. Então bebe mais um cadiquinho, vai fazer bem. E ele foi mandando para dentro. Quando já tinha bebido mais ou menos meio galão, o sujeito vira para ele e diz assim: ô moço, agora o senhor faz favor, vamos sentar aqui nesse meio fio. Os dois sentaram. Nós vai sentar aqui, nós vai esperar a polícia chegar, nós vai fazer o teste
do bafômetro, e nós vai ver quem está certo e quem está errado nessa história toda. O que eu quero dizer com isso? Quando você não entende o poder de decisão que tem nas mãos, você inverte suas possibilidades. E aquilo que tinha tudo para dar certo, passa a se tornar um grande prejuízo. Tenho aprendido que o poder de escolha tem levado pessoas com boas oportunidades a se transformarem em sinônimo de fracasso. Aprendi 3 coisas sobre o poder de escolha. A primeira delas: toda escolha envolve uma decisão. Invariavelmente, toda vez que eu e você fizermos uma escolha, nós estaremos tomando uma decisão. A segunda lição que aprendi sobre o poder de escolha: toda escolha envolve exclusão. Isto é, na medida que você opta por um determinado caminho, você está automaticamente excluindo outras oportunidades e alternativas do seu leque de opções. Ou seja, toda vez que você escolhe algo, você está excluindo algo ou várias coisas da sua vida. Mas a pior lição, a mais dura de todas elas, é que o poder de escolha, toda escolha, envolve consequências. Alguém disse com bastante propriedade que nós somos livres para fazer o que quisermos, mas devemos nos lembrar que nós sempre seremos escravos de nossas consequências. Nós precisamos tomar cuidado. Se você quiser viver, não basta apenas cuidar do seu poder de escolha. É preciso também lembrar-se de que a precipitação pode cobrar um preço mais alto do que você está disposto a pagar. Gosto dessa passagem, em especial pelo fato de que este homem teve que exercitar a sua paciência. A exemplo do que o salmista nos ensina na Bíblia, quando diz: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e me abençoou. A ordem não faz diferença, desde que você entenda que Deus sempre se inclina para ouvir o nosso clamor, quando eu e você esperamos pacientemente nele, isto é, sem desespero. O desespero que tomara conta de Jairo dentro de casa e que o fizera ir atrás de Jesus, agora estava sendo colocado à prova. A Bíblia diz que Jesus vai com ele, mas no meio do caminho, e nós não lemos essa passagem, nós saltamos esses versículos, a Bíblia diz que no meio do caminho, uma mulher que estava também há 12 anos acometida por uma enfermidade, era um fluxo de sangue que não era estancado de maneira alguma. Esta sim, segundo registros da Bíblia, havia gastado todo o dinheiro que tinha para resolver o problema sem sucesso. E ela acreditava, pelo poder da fé, que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria literalmente curada. Não era uma tarefa simples, porque havia uma grande multidão que envolvia Jesus, que comprimia Jesus, que tocava Jesus naquele dia. A mulher é curada. Jesus poderia ter ido embora, mas resolveu identificá-la no meio da multidão. E nisso, quero chamar a sua atenção para o fato de que Jairo está correndo contra o tempo. Quanto mais Jesus demorava para ir para sua casa, menos tempo a menina teria de vida, do ponto de vista da lógica humana, é claro. Jairo, então, espera Jesus abençoar aquela mulher, não só do ponto de vista fisiológico, mas, acima de tudo, do ponto de vista espiritual. E então retomam a caminhada. Então, logo tenham retomado a caminhada, a Bíblia diz que algumas pessoas da casa de Jairo vieram ao seu encontro no meio do caminho. E lhe disseram: Jairo, não há mais o que fazer. Chega, você deve voltar para casa, há um funeral para agir. Infelizmente a sua filha faleceu, todos os esforços foram vãos. Você vai ter que voltar para casa, a sua filha já morreu, a sua esposa precisa de você. Jairo então olha para Jesus e nesta hora tem que tomar uma importante decisão: voltar para casa ou permanecer com Jesus. E digo isso porque houve um desafio da parte de Jesus. Jairo, não dê ouvidos, não temas, tudo o que tens que fazer é confiar em mim.
Eu ainda estou no controle de tudo. Não se precipite, não tome nenhuma decisão errada, não haja pelas emoções, no calor das emoções, não ponha tudo a perder. Você já notou como às vezes, pressionados por problemas e algumas coisas que têm a propriedade de tirar a nossa paz, nós nos precipitamos, tomamos decisões precipitadas. Há pessoas que por conta da precipitação compram coisas que não precisam, vendem coisas que não deveriam, se casam, se separam. Isto é, muitas vezes nós comprometemos a nossa existência por causa da precipitação. Eu quero lembrá-lo sobre um texto de Provérbios que diz assim: não é bom agir sem refletir e peca quem é precipitado. Ou seja, a precipitação é da ordem do pecado. Jairo então se aquieta e resolve seguir com Jesus. E esta foi, depois de ter procurado o mestre, a melhor decisão que Jairo tomou naquele dia, e por que não dizer em toda a sua história de vida. Agora, este homem estava quieto e confiante no Senhor. Havia paciência para esperar o que Deus seria capaz de fazer. Você quer ver como a precipitação é um grande prejuízo na vida de muitas pessoas? Conheço uma história interessante sobre uma mulher, pastor, que estava desconfiada que o seu marido tinha um caso extraconjugal. E esta mulher, ela resolveu fiscalizar a vida do marido, olhando nas roupas, cheirando camisa, tentando acompanhar os passos do marido, mas nunca conseguiu pegá-lo em flagrante adultério. Apesar de estar desconfiada, ela não tinha nenhuma prova a respeito disso. Era uma mulher que tinha um menino, ali na casa dos seus 10, 11 anos de idade, e um bebê de colo. Um sábado pela manhã, a mulher já havia até descansado um pouco mais em Deus. Ela se levanta e percebe um movimento na casa. Era o marido, que havia acordado mais cedo, havia tomado banho, feito a barba, colocou uma camisa novinha, que ele nunca tinha usado, passou o perfume e disse: vou trabalhar. Agora a desconfiança era muito grande. E explico por quê. Relativamente à lógica nisso. O homem era mecânico. Colocar uma camisa nova, passar perfume, tomar banho, fazer a barba para se sujar de graxa não fazia sentido para aquela mulher. Mas vá lá. Então ela tomou uma decisão naquele momento. No calor das emoções, ela disse: vou segui-lo. Os meninos ainda estão dormindo, vou segui-lo. Foi então que a mulher ficou à espreita, e quando o marido saiu de casa, ela colocou o pé na calçada, o menino mais velho apareceu e disse: mamãe, o Juninho acordou. O Juninho era o novinho, o bebê. E ela disse: meu Deus, perdi o homem de vista. Volta para casa, cuida do bebê. E aí diz para o mais velho: preciso da sua ajuda. Olha o que a precipitação é capaz de fazer com uma pessoa desequilibrada. Você vai fazer o seguinte, meu filho: você vai me ajudar a pegar o seu pai em flagrante adultério. Você já tem idade suficiente para entender que o seu pai é um canalha. E nós vamos pegá-lo hoje. Ou eu não me chamo Rosali. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer um favor para mim. Você vai entrar no seu quarto. A mamãe não te deu um celular no último Natal? Deu sim. Pois bem, você vai entrar no seu quarto. E você vai pegar o seu telefone e vai ligar para o papai. Porque se eu ligar, quando o papai identificar a chamada, sabe, ele não vai me atender. Mas se você ligar, ele pode ficar preocupado e então vai atender imediatamente. Mas só isso, não estou entendendo a lógica disso tudo. É simples. Quero que você aguce os seus ouvidos. Ao ligar, perceba se o seu pai está com uma voz mais melosa. Perceba também se há outras vozes no ambiente no qual se encontra. Acha que pode fazer isso pela mamãe? Claro. O garoto então toma o celular, entra no quarto, fecha a porta e liga. Daí a pouco ele sai, a mãe ansiosa, com o neném no colo. Sacode para lá, sacode, quer dizer, não sacode, né? Porque menino não se sacode. Ela estava ninando o menino para lá e para cá. E aí ela vira para o menino e diz: ligou? Ele disse: claro, a senhora não me pediu. Liguei.
E aí o que foi que o seu pai disse? Mamãe, calma. Não foi o papai quem atendeu. Não. Quem foi? Olha, foi uma mulher. Eu sabia, cara de pau. Hoje ele não entra nessa casa. E ela foi para o quarto, deixou o menino no berço chorando, arrumou um lençol em cima da cama, abriu o lençol naquela cama, jogou todos os pertences do sujeito ali, fez uma trouxa. E foi para a porta de casa e ficou esperando o marido chegar. Nem almoçou naquele dia. Lá pelas 4 horas da tarde, o marido vem, todo feliz, realizado, com a sacolinha de pão para tomar café com a família. E quando ela ouviu o ranger da dobradiça do portão, ela disse, ele está chegando. Quando ele apareceu dentro de casa, ela pegou aquela trouxa, jogou em cima dele, voou pão para todo lado, e ela disse, eu te peguei hoje. Ele disse, o que está falando? Eu não estou entendendo. Ela disse, hoje eu te peguei em flagrante adultério. Olha que loucura. Nessa hora começa a juntar vizinho. Não sei se acontece aqui, mas na realidade daquela mulher era assim. E alguns vizinhos vêm torcendo contra, outros torcendo a favor. Pega mesmo, bate mesmo, canalha é assim mesmo. Normalmente aquelas mulheres mal amadas vão fazendo tudo para você quebrar o pau. Agentes do inferno. E a mulher foi ficando mais inflamada e o marido não tinha chance de se defender. Foi então que o mais velho chega na cena. O garoto entra e diz, mamãe, o que está acontecendo? Está todo mundo aqui se juntando na porta de casa. Foi bom você chegar, rapazinho. Diga para o seu pai o que aconteceu hoje cedo. Mãe, do que está falando? Do telefonema que eu pedi para você fazer. Ah, sim, papai e a mamãe me pediu para entrar no quarto e ligar para o senhor. E você ligou ou não? Liguei. E quem atendeu? Diga para esse cara de pau aí, quem foi que atendeu? Ele disse, uma mulher. Agora fala para todo mundo aqui ouvir. É, porque na Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Diga aí. Simples, mamãe. Este telefone está desligado ou fora da área de cobertura. Era a gravação da telefônica. E a mulher estava acabando com o seu casamento. A roupa, perfume, a barba, tudo tinha explicação plausível. Ele estava tentando um emprego na prefeitura. Ele queria pegar todos os carros da frota da prefeitura para consertar. E por isso se arrumou, porque tinha um horário marcado com o prefeito. Mas a mulher não havia entendido isso. E por muito pouco, ela não joga tudo a perder. Como é que você tem agido diante dos desafios da sua vida? Será que você tem se precipitado? Pessoas precipitadas não sabem esperar e perdem o melhor de Deus para a sua história. Eu vou repetir isso. Pessoas precipitadas não sabem esperar e, por conseguinte, perdem o melhor de Deus para a sua vida. Não seja precipitado. Amém, irmãos? Quero ainda chamar a sua atenção para uma terceira e última consideração. Isto é, para você que quer viver de verdade. Se você quiser viver de verdade, saiba que Deus tem poder para reverter qualquer quadro, mesmo que seja um caso perdido. Amém, irmãos? Jairo agora entra em casa. Jesus está com ele. Alguns discípulos também. O quadro, o cenário era desolador. As pessoas estavam chorando. A Bíblia chega a supervalorizar esse choro, dizendo que as pessoas pranteavam muito. Jesus entra, e a primeira pergunta que ele faz é, por que chorais? E a resposta que vem é a resposta mais lógica possível. Ora, a menina morreu. Jesus então responde, não, eu estou aqui, e onde eu entro não há morte. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Quero chamar a sua atenção para uma particularidade do texto, a fim de que não haja nenhuma interpretação errônea do que nós estamos aprendendo. Quando Jesus diz que a menina não está morta, mas estava dormindo, Jesus usa uma expressão para dormir, que é a mesma expressão usada pelo apóstolo Paulo, lá quando escreve falando daqueles que dormem no Senhor. Uma expressão grega que traz a ideia de necroses, isto é, de morte física, mas não da alma. Então Jesus diz, quando
apela para a sensibilidade daquelas pessoas, que a menina estava literalmente morta do ponto de vista fisiológico, mas porque ele estava ali, havia resgate. Isto é, havia qualquer possibilidade de transformação, porque ele é Deus de verdade. Quando ele entra, qualquer possibilidade se torna viável. E até aquilo que a nós é impossível, é perfeitamente possível pelas mãos de um Deus que nunca falhou, que não falha e que jamais falhará. Eu não sei o que você tem vivido, não sei quais são os dramas que fazem você chorar, mas eu sei que Deus tem poder para enxugar as suas lágrimas e mudar a sua sorte, como Ele fez na vida de Jairo, daquela menina e de toda a sua família. E todos aqueles que lá estavam tiveram a oportunidade de testemunhar o que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que nele esperam. Há alguns anos atrás, uma senhora procura o pastor no gabinete pastoral e diz: pastor, eu estou vivendo um drama dentro da minha casa. Me casei há 30 anos atrás, foi o senhor quem fez o nosso casamento. Mas, infelizmente, eu tenho vivido um inferno dentro da minha casa. E eu estou procurando o senhor como meu líder espiritual para comunicar que amanhã eu estarei procurando um advogado para pedir o meu divórcio. Eu vou dar entrada nos papéis. Eu não aguento mais viver com esse homem. Naquele momento, o pastor, chocado com a proposição da mulher, disse: filha, há 30 anos atrás você entrou nesse gabinete e eu propus a você pensar um pouco mais antes de se casar. Mas você entendia que era de Deus e se casou. Agora chega dentro desse gabinete e me diz que vai se separar. Pode me explicar algumas razões que justificam o entendimento de que a sua casa virou um inferno? Ela disse: claro, o meu marido não vai comigo à igreja, ele bebe demais. Para dizer a verdade, ele já perdeu o respeito dos filhos, já perdeu o respeito dos vizinhos, ele vive caído pelas calçadas do bairro, pastor. Não tem dinheiro que chegue para a sua bebida. E hoje eu dei um ultimato: se ele bebesse, eu iria largá-lo. O senhor acredita que ele saiu de casa já bebendo? Eu vim à igreja, decidida a comunicar isso ao senhor. Pois bem, minha irmã, a senhora confia no Deus Todo-Poderoso? Pastor, eu já sei onde o senhor quer chegar. Não me venha com essa lorota. Minha irmã, isso não é lorota. Isso é a palavra de Deus. A senhora confia ou não confia nesse Deus? O Deus desta palavra. Confio, pastor. E daí? E daí que é simples. Se a senhora confia, a senhora deve entregar tudo nas mãos dele. E aí eu quero fazer a você um desafio. A senhora vai voltar para casa e vai ser durante uma semana, eu só peço uma semana, a senhora será a melhor esposa que puder ser na sua vida. Pense numa mulher perfeita. A senhora dará um passo além disso. Ah, pastor, eu já fiz de tudo, eu não vou fazer isso não. Crê ou não crê? Creio. Então façamos o seguinte: depois de uma semana, se o seu marido não mudar de vida, a senhora volte aqui, domingo que vem. E eu mesmo vou ajudá-la a encontrar um bom advogado para pedir a sua separação. Ela disse: tudo bem, pastor, eu vou. Se levantou, o pastor fez uma oração. Quando ela ia saindo, ele disse: irmã, coloque isso nas mãos de Deus de verdade, seja melhor que puder. Ele disse: vá em paz. E ela foi. Chegou em casa, reparou que algumas coisas estavam fora do lugar, o homem fora, bebendo. E ela arrumou tudo e ficou esperando o marido chegar em casa. Ali pelas 18 horas, ela já olhando para o relógio, porque pensava: eu tenho que ir para a igreja. O homem não chegou até agora. Mas ela entendia que uma mulher precisava esperar o marido, naquelas condições em especial. E então ela chegou à conclusão de que o melhor que ela poderia fazer era, naquele dia, abrir mão de ir à igreja, esperar o marido. Ali pelas 18 horas, alguém começa a tocar a campainha insistentemente. Ela então respira fundo e pensa: é o dito cujo. Digo: Senhor, me perdoe, é o meu marido. Uma mulher de Deus não chama o marido de dito cujo jamais. Ela então, depois de respirar fundo, abre a porta. O marido caindo de bêbado, tentando se segurar no portal da porta. E ela abre um sorriso e diz: oi, meu amor. O sujeito está bêbado. Olha para ela e diz: eu acho que eu errei de casa.
Ela disse, não, essa é a sua casa, rapaz, vamos entrar. E ele vai entrando, e bêbado você sabe, não tem equilíbrio. E ele foi entrando, havia um aparador na entrada, e em cima do aparador um vaso, que ela ganhara da sua avó, era um vaso de estimação. Ele esbarrou naquele vaso, o vaso cambaleou mais do que ele, e ela pensou, vai cair, o vaso pôu no chão. Ela rangeu os dentes e disse, vaso da vovó não, o senhor que me perdoe, mas quando ela ia ralhar com ele, e o homem já estava até assim, esperando apanhar. Naquele momento, o Espírito de Deus testificou com o dela que ela era filha de Deus. E ela disse, meu bem, não se preocupe com o vaso, ele era importante, mas você é mais. Aprendi uma coisa, vasos existem aos montes na loja para comprar, mas um marido como você, onde é que eu vou encontrar? Quando ela disse isso, o sujeito, de casa pode ser que eu não tenha errado, mas mulher é outra com certeza. Ela disse, não, sou eu mesmo, olha para mim. Então é pegadinha do Faustão, cadê a câmera? Não, não é, senta aqui. Colocou o sujeito no sofá, foi lá, preparou um café forte, trouxe, deu a ele, ele bebeu. Levou o homem para o banheiro, abriu o chuveiro, desligado, no frio. Ele tomou um banho frio, não sei porquê, mas dizem que é bom, ela deu o banho. Levou o sujeito para a cama e o colocou em lençóis que ela só usava com a mãe dela quando a velha vinha visitar na sua casa. O sujeito se esparramou feito um porco na cama, roncava. E ela pedindo a Deus paciência. Precisava ser no espaço de tempo de uma semana a melhor mulher do mundo. Pois bem, dia seguinte o sujeito acorda e toma um susto. A mulher está na porta com uma bandeja, café para levar para ele na cama. Ele perguntou, envenenou alguma coisa aí para me matar? Não, não. Inclusive eu vou experimentar tudo com você para você ter certeza. Vim tomar café na cama com você e tomou. Ele foi tomar banho, quando saiu já havia um par de chinelos na porta do box. Ela estava com a toalha dobradinha na mão, esperando. O sujeito pegou e falou, você está estranha? Ela disse, não, fica tranquilo. Eu estou fazendo alguns ajustes pessoais. E ela foi fazendo isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo de manhã, ela se levantou. Quando ia se preparar para ir à igreja, o marido se levanta e diz assim, hoje eu não vou sair para beber. Ela disse, opa, tem alguma coisa diferente aí? Não, não. Então eu não vou à igreja também, não. Não, não. Eu vou ficar em casa. Era a primeira vez em 30 anos que o homem não saía para beber. Ah, então, eu vou preparar para você, disse a mulher, um macarrão. Você não gosta de macarronada? É o seu prato preferido? Ele disse, gosto, muito. Então vou preparar. Ela preparou a macarronada e ele, em 30 anos, nunca tinha feito isso. Foi ao armário, pegou os pratos, copos, talheres e arrumou a mesa. E os dois se sentaram à mesa para comer. E bateram um papo como nunca tinham batido. Ao final de meia hora, já tinham comido metade da macarronada. Estavam felizes. Então, ela vira para ele e diz, ainda tenho mais uma surpresa. Eu fiz pudim de leite condensado. Você não gosta? Ele disse, muito. Há muitos anos eu não como pudim de leite condensado. Ela disse, mas eu fiz para você. E ficou especial. E ela trouxe à mesa. E ele comeu metade do pudim. Que não era de cachaça. Tudo certo. Ela vira para ele e diz, agora eu vou tirar a mesa, vou arrumar tudo, vou lavar a louça. Ele disse, eu enxugo, lava que eu enxugo. E ele enxugou. Ele falou, agora eu vou sentar ali no sofá e está quase na hora, vou assistir um joguinho Atlético e Cruzeiro. Ela falou assim, vou assistir com você. Ela nunca tinha visto futebol na vida. O homem caía no meio de campo, o jogador, ela dizia, pênalti. Não, 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 ali não, é só lá na grande área. E aí começa o jogo, né? Cruzeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6-1. Você lembra desse jogo? 6-1, hein, Juninho? 6-1. Tirou o Atlético da zona de classificação da Sul-Americana e ainda fugiu do rebaixamento. Esse é o Cruzeiro. Sujeito empolgado, feliz, Cruzeiro ganhou de 6-1, é um placar elástico, ele empolgado, ele desliga a televisão e diz assim,
Meu bem, e aí, vai à igreja? Ela disse, antes eu queria fazer uma pergunta a você. Pois não. Você não gostaria de ir comigo? Ele respondeu com uma outra pergunta. De qual igreja você está falando? Aquela da qual você fazia parte até semana passada ou aquela da qual você passou a fazer parte semana passada para cá? Caiu a ficha. Ela disse, a nova. Inclusive a igreja é tão boa que até aquele pastor que fez o nosso casamento foi para lá, está lá também. Ele disse, então eu vou. Só tem um detalhe, não vou colocar calça, porque eu só fico de bermuda, você sabe disso. Vou chegar e vou sentar no último banco. E se o pastor começar com aquela palhaçada de visitante, fica de pé, como é que é o seu nome, eu vou embora na hora. Ela disse, não, o pastor não faz isso mais não, mas fazia. Ela foi em espírito de oração, Senhor, cala a boca do meu pastor. Senhor, cala a boca do meu pastor. Eles foram entrando, o pastor gelou. Ele falou, Senhor, mas logo hoje que eu preparei o sermão mais michuruca do planeta, o homem aparece aqui, o homem mais crítico da cidade. O homem chegou, sentou, e o culto começou. E o pastor pedindo a Deus para dirigir tudo, cada palavra, cada oração, tudo, do início ao fim. Ele então prega o tal sermão michuruca, mas pela primeira vez na vida aquele pastor pregou um sermão michuruca que deu certo. Porque quando ele acabou de pregar, ele fez um apelo. Ninguém levantava a mão, ele já estava desistindo. Aí alguém lá atrás levanta a mão. Pela distância ele não viu quem era. Então pediu para que a pessoa viesse à frente. E a mulher está em espírito de oração, e ela percebe um vulto passando aqui, e ela disse, nossa, Deus está tão bom hoje que o espírito está até passando por aqui. Era o marido, tinha se levantado e veio à frente. Quando o pastor viu, chamou a irmã e ela veio. Os dois se ajoelharam. E houve uma mudança de vida na história daquele homem, que se tornou um crente em Jesus, um diácono. Um homem que passou a andar com Deus. Porque quando Deus faz, nem o inferno tem poder de destruir. Eu creio num Deus que faz o oposto do que Satanás faz. A Bíblia diz que Satanás veio como ladrão, e ele veio para roubar, matar e destruir. Isto é, ele veio para roubar a sua paz, ele veio para destruir a sua alegria, e ele veio para matar os seus sonhos. Mas o Deus que eu creio é um Deus que é capaz de restituir o que o diabo rouba de nós. Amém, irmãos? Eu creio num Deus que veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, e Ele é capaz de reconstruir aquilo que o diabo destrói em nós. Amém, irmãos? Mas acima de tudo, eu creio num Deus que veio na pessoa de Jesus Cristo a este mundo, e Ele é capaz de ressuscitar aquilo que o diabo matou em nós. Não importa o que esteja morto na sua vida, não importa se são as suas emoções, não importa se é o seu físico, não importa se é o seu casamento, se são os seus filhos, se é a sua carreira profissional, Deus é capaz de levantar e fazer milagres que até o inferno aplaude. Jairo, naquele dia, viu na sua família o que Deus é capaz de fazer quando esperamos com paciência e entregamos a Ele as nossas preocupações. Eu não sei como você entrou aqui, tampouco sei quais são as suas expectativas, mas eu sei que o Deus que transformou a vida daquele homem é capaz de mudar a sua vida também. Eu sei que o Deus que fez milagre na vida de Jairo, de sua filha e daquela mulher no meio do caminho, é um Deus que pode fazer milagre na sua história também. Muitas pessoas naquele dia saíram dali dizendo, nós testemunhamos um milagre. Mas algumas pessoas bateram no peito e disseram, eu sou o milagre que Deus fez no dia de hoje. Você pode sair daqui como um mero espectador, mas pode sair daqui como o lugar, o palco do milagre de Deus nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta muito simples. Há alguma coisa na sua vida que precisa ressuscitar? Alguma coisa que precisa ser reconstruída? Há alguma coisa na sua história de vida que precisa ser restituída?
Então você precisa dizer a Deus agora: Senhor, eu quero entregar o meu caminho nas tuas mãos. Eu confio em ti e creio que o mais o Senhor fará. Porque aquilo que a mim é impossível é perfeitamente possível ao Senhor. Você pode baixar a sua fronte? Talvez você esteja aqui com o coração doído porque perdeu algo importante dentro da sua casa. Quem sabe o seu filho, que você gostaria muito que estivesse aqui nesta noite, mas infelizmente ele não quer saber de Deus e não quer saber de igreja. Talvez o seu casamento, que já esteja indo para o espaço, ou quem sabe já até tenha ido de fato para o espaço. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer o seguinte: confie em mim, eu vou fazer um milagre na sua vida. Então eu tenho 2 convites para fazer a você. O primeiro é para você que está precisando que Deus restitua aquilo que o diabo tirou de você. Aquilo que o diabo acabou na sua história. E se você precisa da ajuda de Deus, como Jairo precisava naquele dia, você tem que dizer isso a Ele agora. E tem que dizer: Senhor, eu creio no Teu poder. Eu não quero ser um mero religioso, eu não quero apenas assistir na igreja. Eu quero ser o palco do milagre do Senhor. Então, meu Deus, cura a minha história, transforma a minha vida, entra na minha casa, mexe com toda a estrutura e me faz um milagre. Se você precisa da ajuda de Deus em alguma área da sua vida, não importa qual seja, eu quero desafiar você a sinalizar com uma de suas mãos, porque eu quero apenas orar por você. Há alguém a quem Deus esteja falando? Pode levantar a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Podem abaixar, Deus abençoe lá atrás, lá atrás. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe, jovem. Alguém mais? Sinalize, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Há alguém mais a quem Deus esteja falando? Deus abençoe ali no meio, pode abaixar. Há alguém mais a quem Deus esteja falando nesta noite, que precisa que Deus faça milagres na sua história? Levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, jovem. Eu quero agora fazer uma segunda proposta, um segundo convite a você. E eu quero antes contar um testemunho muito rápido. Pode ficar de cabeça baixa. Alguns anos atrás eu estava saindo para pregar várias vezes no ano. E eu estava vindo pregar em Governador Valadares, na Igreja Batista da Esplanada, e alguns irmãos da minha igreja ficaram muito chateados com aquilo. Porque eles disseram: pastor, o senhor está saindo bastante da igreja, nós queremos o senhor na igreja. E eu entendi, era legítima essa preocupação. Mas eu disse aos meus diáconos: irmãos, eu preciso ir lá, porque eu senti que Deus me quer lá nesse final de semana. E eu vim. E eu fiz um apelo muito parecido com esse. E o meu cunhado. E eu lutei a vida inteira para levar a igreja, nunca tinha ido. Pelo menos não como eu gostaria que ele estivesse. E naquela noite, sem que eu soubesse, ele estava lá no templo da Igreja Batista Esplanada, aqui em Governador Valadares. E quando eu fiz o apelo, o meu cunhado saiu do lugar dele e veio à frente. E hoje ele está aqui. E ele é testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém que nele crê. Ele se casou e eu fiz o seu casamento. E ele hoje é servo de Deus. Ele é membro da Igreja Batista do Caminho, aqui, do pastor Arley. E tem se tornado um homem de Deus em casa, no trabalho e por onde tem passado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua vida depende de decisões. E a distância entre perder e vencer, foi o que aprendemos hoje, é do tamanho da sua decisão. E eu quero perguntar a você, se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador nesta noite.
E se você entende esta palavra e quer entregar a sua vida nas mãos desse Deus, para que haja milagre, não apenas os milagres que você anseia, mas sobretudo os milagres dos quais você precisa, a salvação em Cristo Jesus. Eu quero desafiar você também a levantar uma de suas mãos, porque eu quero orar com você. Alguém a quem Deus esteja falando? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Deus abençoe. Alguém mais a quem Deus esteja falando? Faça um sinal. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Alguém mais a quem Deus esteja falando? Sinalize, por favor, eu quero apenas orar com você. Alguém mais? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Eu quero orar com vocês e eu quero pedir a todas estas pessoas, naturalmente com a aquiescência do pastor Rimac, que saiam dos seus lugares e venham aqui à frente. Não só quem se levantou, quem sinalizou no segundo convite, mas quem também precisa de um milagre para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Vale lembrar que se Jairo tivesse em casa, esperando Jesus chegar lá, Jesus nunca entraria naquela casa, mas ele foi atrás. Ele saiu do seu lugar, da zona de conforto e buscou Jesus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Se você sinalizou com a sua mão, por favor, saia do seu lugar, não tenha medo, não tenha reservas. Pode sair do seu lugar e vir aqui, por favor. Eu só quero orar com você. Eu não estou convidando você a ser membro desta igreja, eu estou convidando você apenas a sair do seu lugar. Há alguma coisa que precisa acontecer na sua vida, e você entendeu nesta noite que Jesus é a única pessoa que pode realizar isso, então saia do seu lugar, porque eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Quero orar para que o milagre de Deus se torne realidade na sua história. Você precisa colocar alguém nas mãos de Deus, então saia do seu lugar e vem e diga: Senhor, eu quero entregar o meu filho nas tuas mãos. Eu quero entregar o meu casamento nas tuas mãos. Olha, eu quero entregar o meu ex-marido, a minha ex-mulher nas mãos do Senhor. Saia do seu lugar e venha. Eu quero orar por você. Apenas isso. Não é o ato de ficar em pé ou sair do seu lugar que vai mudar as coisas, mas certamente isso indica o quanto você está disposto a mudar de vida, o quanto você está disposto a entregar a sua história nas mãos do Senhor. Então ore comigo. Meu Deus, é pelo poder da tua palavra que essa mensagem é pregada nesta noite, e o Senhor provou pelo poder extraordinário que aplicou na vida de Jairo e de sua filha, o que o Senhor é capaz de fazer. Não há nada que o Senhor não possa resolver. A tua palavra diz que o Senhor foi capaz de tirar uma menina do leito de morte e restituir-lhe a vida. A alegria que havia sido roubada da casa de Jairo voltou, porque enquanto choravam, o Senhor ali entrou e o choro deu lugar ao riso. E eu quero pedir que o Senhor restitua a alegria que foi roubada dentro da casa dessas pessoas que oram comigo nesse momento. Mas acima de tudo, eu quero pedir que o Senhor reconstrua aquilo que foi destruído ao longo de toda a nossa história. Nós não queremos acabar no fundo do poço como O.J. Simpson. Nós queremos ter uma vida diferente, transformada. Nós queremos mudança para melhor. Nós queremos um milagre das mãos do Senhor. Então, meu Deus, eu quero entregar todas estas vidas nas mãos do Senhor. E mais, eu quero agradecer ao Senhor, porque nesta noite, nessa casa, houve salvação. E a minha oração é que o Senhor entre no coração destas pessoas e com o teu poderoso Espírito garanta essas pessoas no reino dos céus. E que de agora em diante, a exemplo do que aconteceu alguns anos atrás com o meu cunhado, haja realmente vida de verdade na nossa história. E eu oro confiado no Senhor e crendo que o Senhor é o Deus que torna tudo aquilo que a nós é impossível, perfeitamente possível. Por isso eu oro, agradecido no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém.